da Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa que é feito por vocês, para vocês, que colaboram, que trabalham, que estão aí na sua atividade, junto às unidades básicas, aos hospitais, e que podem acompanhar o nosso programa. Este programa aqui é interativo e que você pode ligar ou pode mandar o seu e-mail para o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre vasectomia. Esse programa, e para falar sobre isso, nós estamos trazendo o chefe de serviço da uroginecologia do Hospital Municipal Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, que é o nosso hospital de ensino, um hospital voltado para o atendimento à mulher, e também o Dr. Luiz Gustavo Morato de Toledo, ele é diretor da Sociedade de Urologia. Então, hoje, primeiro, seja bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui. Você que trabalhou comigo aí há alguns anos lá na Cachoeirinha, pudemos ter essa oportunidade de estarmos juntos lá no atendimento, na assistência, e hoje aqui para você falar sobre vasectomia. Então, eu queria, nesse momento, além de cumprimentá-lo, né, dizer que é um prazer estar recebendo você aqui, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória, porque eu me lembro que na maternidade a gente é conhecida como Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, mas lá é um hospital, na verdade, né, que atende, que presta assistência à saúde da mulher. Então, conta um pouquinho dessa sua história, você como cirurgião geral, urologista, que chega lá dentro de um hospital tido como somente uma maternidade. Bom, Paulo, eu inicialmente agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. Realmente tenho saudade do tempo que você trabalhou com a gente lá. Eu cheguei na maternidade em 2004, na época não havia nenhum urologista na maternidade. Havia necessidade, em virtude das vasectomias, do planejamento familiar, e também a maternidade ela não é exclusivamente maternidade, não é só obstetrícia. A gente hoje atende a mulher de um modo global, tentando resolver todas as situações relacionadas à ginecologia também. Então nós tratamos também lá na maternidade de incontinência urinária, as mulheres que perdem urina, as distopias vaginais, os prolapsos, né? Útero caído, bexiga caída, e às vezes complicações urológicas de urgência em cirurgias ginecológicas ou em obstetrícias, né? Lesão de bexiga, lesão de ureter, complicações às vezes de cirurgias oncológicas, que também lá existe a cirurgia oncológica tanto pélvica quanto a mastologia. E lá nós desenvolvemos nosso trabalho desde 2004, tudo que a gente pediu de infraestrutura nós conseguimos. Hoje a gente consegue dar um atendimento completo dentro da uroginecologia. Nós temos urodinâmica, temos a fisioterapia uroginecológica, existe uma integração muito boa entre urologia e ginecologia, isso é um diferencial do nosso serviço. É difícil em um hospital escola a urologia, a ginecologia e a fisioterapia está tão bem integrada quanto na maternidade. Então, o nosso paciente ganha, ele é bem atendido de uma forma completa, o nosso residente ganha e a gente fica satisfeito também. Eu acho que é importante a gente ressaltar sempre isso dentro do nosso sistema de rede hierarquizado, como todos conhecem, mas é importante a gente alertar que nós temos esse serviço que está ali funcionando, foi um serviço montado com muito carinho, né, nesses anos que a gente vem e tem tido, quer dizer, cada vez maior a procura para vocês. Agora, é importante frisar que esse é um sistema referenciado, sempre indo pela unidade básica de saúde e que vai encaminhar, então, aquela região para que vocês possam atender. E acho que isso é muito gostoso a gente ouvir que o serviço continuou, trabalha e vem atendendo a população desta forma. Eu queria que você, já que nós vamos falar sobre vasectomia, né? A vasectomia é um método de planejamento familiar, mas existe uma lei específica para isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, para a gente poder entender a questão da legislação que rege isso, né? Quem é que pode fazer, quais são
as pessoas que devem procurar, como é que está. Então, é esse universo que nós vamos trabalhar hoje. Então, conta um pouquinho para nós sobre a Lei 9263 de 96, ainda em vigente, e que traz toda essa necessidade de informação para que as pessoas não é chegar lá e fazer, não é só chegar lá e fazer. Então, é a lei que rege de 1996 e ela tem 2 itens. O primeiro item é que tanto o homem quanto a mulher podem fazer a esterilização definitiva, né, o homem a vasectomia, a mulher a laqueadura, se o indivíduo tiver 25 anos ou 2 filhos, né, ou pelo menos 2 filhos. Então, se a gente interpretar essa lei como ela está escrita, né, se qualquer pessoa acima de 25 anos, ela pode ser esterilizada. Com ou sem filhos? Com ou sem filhos. E uma pessoa abaixo de 25 anos, que tenha 2 filhos, também pode ser esterilizada. Dentro desse artigo, a gente tenta evitar o arrependimento. Então, nós tentamos indicar métodos reversíveis e transitórios para os pacientes mais jovens. Então, é preferível, abaixo dos 30 anos, um método reversível, um método transitório. Pacientes que têm um filho só ou que o segundo filho tenha menos que 1 ano. Então, pela lei, a gente pode, mas nós sabemos que existe uma taxa de arrependimento em torno de 6% a 8% dentro dos homens. Então, 6% a 8% dos homens que fazem a vasectomia se arrependem depois e querem a reversão. Daí a importância, então, de uma tarefa multidisciplinar para o atendimento desse paciente. Afinal de contas, nós estamos falando de um método considerado irreversível. Quer dizer, não há como voltar atrás. E o arrependimento pode se tornar maior. Mas o que acontece? Você tem a lei, né? E como é que é feita essa orientação? Vocês têm um grupo de apoio da saúde mental? Sim. Bom, o paciente deve vir já triado, feito o planejamento familiar na unidade básica. Mas nós temos no nosso hospital também a equipe de planejamento familiar, em que o paciente passa com assistente social, com psicólogo, com ginecologista, e são oferecidos todas as possibilidades de métodos transitórios, né, irreversíveis. E uma vez que toma-se a decisão de fazer a esterilização definitiva, está na lei que nós devemos esperar pelo menos 60 dias entre a decisão e a realização do procedimento, para que, tentando minimizar o arrependimento. Devemos evitar a decisão em momentos difíceis, às vezes um recém-nascido pode conturbar o convívio familiar, então devemos evitar decisões intempestivas com a cabeça quente, né? E a decisão pode ser unilateral, quer dizer, o homem pode chegar lá e falar, eu quero fazer a vasectomia? Se ele não for casado e não tiver um relacionamento, uma relação estável, ele pode. Havendo uma relação estável, a mulher, a esposa, o cônjuge tem que assinar também, é obrigatório. Há muita desconfiança com relação, né? Para os homens, eles ficam um pouco receosos. Isso acontece também na população? Quer dizer, aquele receio, não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ficar estéril, eu tenho medo, quer dizer, estéril vai ficar, mas eu tenho medo de ficar impotente, né? Eu tenho receio de que depois eu não mude o meu jeito, alguma coisa assim. Isso é real? Você que milita nessa área, você percebe isso ainda? Não, percebe-se ainda isso. Ainda há esse mito, isso vem caindo. O número de vasectomias vem aumentando progressivamente ao longo dos anos, desde a década de 60, e isso tem diminuído, mas ainda existe, né? Isso é um mito, não tem nenhum embasamento científico. Existe até um trabalho de um urologista, Dr. Berteiro, de 2003, que ele pesquisou, ele avaliou a função sexual dos pacientes antes e após a vasectomia. E ele observou que a grande maioria, 67%,
melhoraram a função sexual depois da vasectomia. E 17% achou que piorou. E 16% ficou estável. Então, a grande maioria achou que melhorou. Por quê? O paciente tira a preocupação, a tensão da gestação da sua cabeça. Né? Isso tira a ansiedade, diminui a adrenalina no momento da relação e melhora o desempenho sexual. Então, pelo contrário, né? Não tem, e mesmo porque do ponto de vista anatômico, científico, a gente faz a secção do ducto deferente, que é no escroto, tá? E não interfere nas veias que levam do testículo para o organismo a testosterona, não tem nenhum impacto na produção hormonal do testículo, e os nervos da ereção passam bem longe, passam lá atrás da próstata. Não tem anatomicamente nenhuma relação, então não tem um sentido científico nenhum. Nós vamos mostrar logo um pouco mais e falar especificamente da anatomia, e com isso a gente vai poder mostrar para vocês que estão nos assistindo. Sou o Paulo Fernando, eu sou o coordenador municipal de residência da Secretaria Municipal de Saúde e estou aqui apresentando esse programa sendo seu interlocutor. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós repassaremos ao Dr. Luiz Toledo, que vai ter o maior prazer de responder a vocês, de dar esse retorno a vocês. E neste seu e-mail, faça a sua sugestão, mande sua crítica, faça a sua colaboração ao nosso trabalho, ao que nós estamos apresentando aqui, que é um programa que é feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, através desse canal profissional. Luiz, conta um pouquinho para nós a questão da história. A vasectomia não começou ontem, né? É algo que já vem, então, há alguns anos. Conta um pouquinho dessa história, depois nós vamos ver a anatomia aqui da parte anatômica realmente. A primeira vasectomia, Paulo, foi realizada em 1897, ou seja, há 117 anos. Inicialmente, a vasectomia foi realizada com a intenção de tratar, erroneamente, mas tratar problemas prostáticos. Depois, no começo do século passado, relacionou-se a realização da vasectomia com a melhora da virilidade da pessoa, do homem. Então, indicou-se a vasectomia naquela época com essa intenção. E também em presidiários, que imaginava-se que as características dos presidiários poderiam ser transmitidas geneticamente, então fazia-se a vasectomia nos presidiários. Né? E posteriormente, a partir da década de 60, de 1960, que a vasectomia começou a ganhar impulso na esterilização, no planejamento familiar, e de lá para cá ela vem ganhando espaço cada vez mais por se tratar de um procedimento com anestesia local, nível ambulatorial, o paciente vem, vai embora. Ela sofreu modificações técnicas nesse período? Olha, é pouca. Do ponto de vista prático, pouco. Sim, a incisão diminuiu, os materiais mais delicados, pontos internos, que você não precisa ter pontos, necessariamente pontos externos. O que mais? Basicamente isso. Agora, mostre um pouquinho para nós aqui, nós temos uma figura, então queria que você mostrasse para as pessoas entenderem anatomicamente, né, a região do testículo e o ducto deferente, esse famoso ducto deferente, que é o que a gente está objetivando aqui. Então, aqui, o testículo que produz a testosterona, tem a função de produção hormonal e a produção de espermatozoides para reprodução. Em cima desse testículo temos o epidídimo. Tá. O epidídimo, ele é um único ducto enovelado. Então, se a gente... dá para esticar, é um fiozinho só. Ele é um fiozinho só, mas muito fininho. Né? E aí dele se continua com o deferente, o ducto deferente, que sai aqui do escroto, vai entrar pelo canal inguinal, em cima do pube, vai entrar dentro da cavidade abdominal, vai passar lá atrás da bexiga e, junto com a vesícula seminal, vai desembocar
aqui na próstata, né? Através da próstata, na uretra. E a vasectomia é realizada nessa altura aqui, no escroto. Na região do saco escrotal. Bem longe. Os nervos da ereção passam aqui atrás da próstata. Veja, não tem nada, anatomicamente, nenhuma relação. E a testosterona que é produzida no testículo, ela vai pelas veias e não pelo deferente. Quando a gente faz a vasectomia, a gente corta exclusivamente o deferente. E o espermatozoide, aí no caso, quando você corta, esse espermatozoide se acumula aonde? Então, você interrompeu aqui a passagem, o ducto, que a gente resseca ainda um segmento, porque a natureza é sábia, né? O organismo tenta fazer com que os dois cotos se aproximem, então nós temos que retirar um segmento, dobrar os cotos, sepultar os cotos para que não haja recanalização. Entendi. Não havendo, o espermatozoide continua sendo produzido e ele fica preso nessa parte junto do testículo. Isso não gera nenhum problema? Não, eles ficam ali um tempo, eles morrem, são reabsorvidos e assim vai. Então a produção não para nunca. Nós vamos ter mais um diapositivo, talvez fique mais fácil depois para a gente mostrar, que anatomicamente essa porção, ela tem na verdade um processo. E aquela estrutura, né, que quando chega ali desemboca, lembrando também que os espermatozoides, sim, uma vez interrompido, né, você vai ter espermatozoide tanto de um lado como do outro. Exatamente, boa lembrança, Paulo. Aqui é uma visão, eu vou comentar isso, aqui é uma visão interna, olhando dentro da cavidade abdominal. O deferente entra então pelo canal inguinal, desce atrás da bexiga e termina aqui na ampola deferencial. Os espermatozoides que vão ser ejaculados, eles estão aqui. Quando o homem ejacula, não vem o espermatozoide lá do testículo, né? Só o que está aqui na ampola é que vai ser ejaculado. Então, daquele ponto onde nós cortamos o ducto deferente para frente, ainda sobra espermatozoide. Porque é longo o caminho, né? É longo. O espermatozoide leva de 2 semanas a 3 meses para sair do testículo e chegar a ser ejaculado. Então, os mais lentinhos demoram até 3 meses. Então, a gente corta lá o ducto, para frente sobram os espermatozoides, então o paciente continua fértil imediatamente após a vasectomia. E ele tem que fazer um espermograma para se certificar de que não tem nenhum espermatozoide no ejaculado. Normalmente vocês fazem esse segmento em quanto tempo? Olha, no mínimo, existem, isso não é uma regra, mas pelo menos em alguns sugerem 20, 25 ejaculações, ou no mínimo 2 meses. Com 3 meses, 96% dos homens vasectomizados não vão ter mais espermatozoides no ejaculado. Ou seja, diferente da mulher, que uma vez feita a laqueadura, né, ela está interrompido o processo de migração da ovulação, no caso dos homens, tem um tempo aí de 2 a 3 meses e ele obrigatoriamente, e isso é importante, tem que fazer o exame de espermograma. O médico não libera enquanto não tiver zerado no espermograma, porque às vezes tem 1, 2 espermatozoides mortos, tem que repetir, porque existe o risco da recanalização. E esse risco, né, ou seja, emendar espontaneamente, esse risco é maior nesse pós-operatório, nesses primeiros meses. Então, se o médico percebe que está diminuindo, de repente começa a subir o número de espermatozoides, recanalizou. Tem que refazer o procedimento. É raro, isso acontece atualmente com a técnica atual, em torno de 1 para cada 2.000 pacientes, mas pode acontecer. A cirurgia, nós vamos mostrar aqui um diapositivo e eu quero que você me explique um pouquinho como que é feito. Descreva para mim como é que você faz. Por exemplo, o paciente está em posição deitada, mas é feito o quê? Anestesia geral nele, anestesia local? Como é que se dá o procedimento? A grande maioria das vezes, anestesia local, a não ser que seja um paciente especial, ansioso demais. Nós percebemos isso quando vamos examinar o paciente, já percebemos que
Às vezes precisa de uma sedação, mas a grande maioria é anestesia local. O paciente vem andando, ele faz a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, toma um banho antes, não precisa de jejum, né? Fazemos a anestesia local no escroto, na pele e no deferente. É mais na pele ou também no deferente? No deferente também. Então, a gente, na pele, aí mais profundo, para cima e para baixo, anestesiamos. É imediato. Aí, existem a técnica de fazer 2 cortes, como está sendo aqui na ilustração. Esse corte é mais ou menos o quê? 1 centímetro? De meio a 1 centímetro. De meio a 1 centímetro. Existe uma técnica chinesa que é com uma pinça muito fininha, que em vez de fazer a incisão com bisturi, funciona com a pinça e esgarça a pele um pouquinho. Não tem diferença do ponto de vista prático. E pode ser feita uma incisão única na ráfia, aqui no meio do escroto, para tratar os 2 lados. Então, identifica-se o deferente, expõe ele, limpa ele, tira as estruturas ao redor, remove-se um segmento de 1 a 2 ou 3 centímetros. Quanto mais deferente você remover, menor é o risco de recanalização. Aqui, na nossa técnica, nós dobramos a ponta dos cotos e ainda passamos um fio pela luz, pelo interior do caninho para manter isso obstruído. Tipo, para evitar que recanalize. Você pode cauterizar também. É a principal causa de falha a recanalização? É a principal falha. É a única falha. É a única falha que pode causar... a recanalização. E quais são as complicações de uma vasectomia? Existem complicações? Sim. O paciente pode ter um pouco de dor. Normalmente essa dor é leve e recomenda-se a compressa com gelo imediato. Chegou em casa por gelo no mesmo dia e trocando a bolsa de hora em hora, uns 5 minutos. O gelo ajuda a diminuir o inchaço, a dor. Mas ele pode ter hematoma. Então, o paciente não deve fazer atividade física, tomar cuidado com as crianças, não tomar banho quente para não fazer vasodilatação, evitar hematoma. Equimose é comum, a hematoma escrotal já é mais raro, é raro. Agora, isso é imediato. Tardiamente, uma complicação que pode haver é a hidrocele, que é o acúmulo de líquido no escroto. Mas isso é pela manipulação? Às vezes ligadura, rompimento de linfáticos. Mas isso eu nunca vi acontecer. Mas pode acontecer. Existe essa... tem alguns pacientes que podem desenvolver uma hipersensibilidade crônica no epidídimo pela hipertensão. Pode ter um pouco de... Às vezes, paciente que reclama de dor ao toque, mas é raro e quando acontece é uma dor leve. Você está lá, são 10 anos, né, dentro da Cachoeirinha. Na experiência de vocês, com relação ao arrependimento dos casais ou do homem por ter feito a vasectomia, ela é frequente ou isso vem diminuindo também com todo esse suporte da multidisciplinariedade, com assistente social, com a saúde mental, trabalhando junto para os casais? Olha, Paulo, lá é importante você tocar nesse assunto. Existe uma complementação da lei atual que dita que o médico que faz a vasectomia, ou o centro que faz, deve ser capaz de revertê-la, né? Então, isso nós até pensamos nessa possibilidade, ainda isso exige microscópio, né? Mas é um plano futuro nosso. Mas hoje nós não fazemos a reversão da vasectomia lá. Então nós não temos essa procura de pacientes com a intenção de reverter. O que existe de estatística americana é que 6 a 8% dos homens que fazem a vasectomia se arrependem e querem reverter. Agora, quantos por cento? Desculpe. 6 a 8%. 6 a 8%. Tá. É importante deixar claro que a reversão da vasectomia é um procedimento bem mais complexo e com uma chance de sucesso bem menor do que a vasectomia, né? A vasectomia ela é quase 100%. A reversão depende do tempo que foi realizada a vasectomia. Então, com menos de 5 anos,
A chance de ter espermatozoide no ejaculado é 97% e gestação de 70%, 80%. E mais de 15 anos, a chance de espermatozoide cai lá para 60% e gestação para 30%. Uma pergunta que ocorre sempre assim, mas o homem que faz a vasectomia, ele pode, de alguma forma, fazer uma fertilização in vitro, ser pego esses espermatozoides? Pode. Sim, o testículo ele não deixa de produzir espermatozoides. O que acontece nas vasectomias com mais de 15 anos é que pode haver obstruções secundárias no epidídimo. E aí você faz a reversão aqui e não vai ter espermatozoide lá, porque tem obstrução para trás. Então, depende também da idade da mulher, Paulo, porque quando o homem vem com a intenção de engravidar a mulher após uma vasectomia, se a mulher é mais jovem, né, nós podemos tentar, independente do tempo da vasectomia, deve-se tentar a reversão, porque mesmo que ele não tenha um espermograma normal depois, a captação de espermatozoides do ejaculado é muito mais simples, mais barato e tem menos risco, risco de malformações, porque o espermatozoide passou por todas as barreiras naturais. Então já é uma seleção natural você colher o espermatozoide do ejaculado ao invés de colher do epidídimo ou do testículo. Você pode colher do epidídimo por punção ou por dissecção. E do testículo também. Dá para colher diretamente do testículo também. Mas nos casos de vasectomia, em geral, colhe-se do epidídimo. Perfeito. Luiz, eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, topicamente, quais são os principais fatores que um homem que que almeja fazer a vasectomia, ele tem que levar em consideração, ele tem que ter uma série de considerações, mas assim, rapidamente, para a gente poder fechar. Olha, ele tem que estar com uma decisão bem estabelecida, de algum tempo, de não procriar mais, né? Tem que estar com um relacionamento bom com a esposa e ter pelo menos 30 anos, sugere-se pelo menos 2 filhos, mas isso é lógico que é relativo. E também não precisa ter medo de fazer a vasectomia. É óbvio que a gente tem que pensar a vasectomia como um método definitivo. Se ele vem fazer a vasectomia, a primeira pergunta, doutor, dá para reverter? Opa, então não está na hora. Não está preparado para isso, né? Então, mas que é possível reverter. Então não precisa ter medo de fazer, porque às vezes a gente colocando, olha, você tem que ter certeza absoluta, não pode ter dúvida. Às vezes o homem fica meio receoso, fica em cima do muro, né? Então, está decidido, né? Está com um relacionamento estável, está com a prole constituída, não decidiu ontem, já tem 6 meses que decidiu, pode fazer, tranquilo, é uma cirurgia sossegada. Hoje, uma pessoa que chega à unidade básica de saúde, passa pelo processo, chega lá na Cachoeirinha, qual o tempo que ele demoraria para ele fazer uma vasectomia? Você tem essa expectativa? Olha, se ele chegar com tudo pronto, Paulo, ele faz a vasectomia dentro de 1 mês. Hoje, nós temos na Cachoeirinha, atualmente, 11 vagas novas para vasectomia por semana. E essas vagas não estão sendo preenchidas atualmente. Um tempo atrás teve um aporte maior, nós tivemos que até aumentar o número, mas atualmente não sabemos exatamente o motivo. A demanda está sendo inferior à nossa capacidade. Então fica dado o recado também para que está lá o serviço à disposição para o encaminhamento, né, seguindo todas as normas que nós temos com relação à hierarquização, e qualquer coisa procurar o doutor Luiz, que está lá e poderá falar. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Sei que é difícil a gente se desviar, mas eu acho que é importante a gente passar a mensagem para quem está nos assistindo. É importante a gente, então, quero te agradecer imensamente a sua parceria e por estar aqui conosco mais uma vez.
Paulo, eu que agradeço o convite, agradeço o período que nós trabalhamos junto lá, o suporte que você sempre deu para a gente. A gente continua trabalhando. É. Né? E eu estou à disposição, fiquei lisonjeado, né? E estou à disposição para eventualmente outros assuntos que forem de interesse de vocês, estar participando aqui do programa. Tá, ok, muito obrigado. E aqui nós encerramos mais um Saúde em Questão. Lembrando, sempre, canal profissional @prefeitura.sp.gov.br é a sua forma de comunicação conosco. Pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, e nós vamos repassar, se for sobre a vasectomia, ao Dr. Luiz Gustavo, e tenho certeza que terá o maior prazer de estar respondendo para vocês. Até a próxima semana e a gente se vê.